Amém, queridos? Muito bom podermos estar aqui nessa noite mais uma vez. Primeira noite em adoração ao Senhor do ano de 2023. Já ouvimos aí do nosso irmão no início do culto e através da oração também, que devemos orar por esse ano. E eu costumo sempre pensar que a nossa oração ela deve ser constante. Orar pelo novo governo, porque nós temos um compromisso bíblico de orar, porque nós sabemos que toda a autoridade constituída, ela foi constituída por Deus, e a palavra de Deus nos ensina também que muitas autoridades, governantes que são constituídos também, e é claro isso, né, relacionado também a alguma instrução, muitas vezes, às vezes correção de Deus, algum propósito de Deus também. Então nós temos que estarmos atuantes na oração, a respeito dos nossos governantes, a respeito de nós mesmos, da nossa família, da igreja, enfim. Hoje, praticamente, é o nosso último culto noturno. A partir do domingo que vem, dia 8, nós iniciamos a nossa jornada na parte da manhã. Então, o estudo bíblico às 9 horas e às 10 horas o nosso culto dominical também. Culto familiar, digamos assim. Então, não esqueçam, coloca o despertador lá para despertar às 6 horas da manhã, para você poder chegar aqui às 9. Eu pelo menos tenho que fazer isso. E avisem, nós vamos colocar no grupo, eu até coloquei já hoje no grupo, mas vamos encorajar uns aos outros aí para esse novo desafio, esse novo experimento, digamos assim. Eu acredito que vai ser uma bênção também. Nada acontece por acaso. Deus tem algo a nos ensinar também com esse novo horário. Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 25. Nós estamos praticamente a 3 capítulos de encerrarmos o Evangelho de Mateus. Estamos chegando praticamente aí ao final. E é interessante que eu tenho sido muito edificado com o Evangelho de Mateus. E eu acredito que você também. Eu acredito que você tenha sido despertado e está sendo despertado em muitas lições, verdades, confrontações, confortações também, que nós estamos, domingo após domingo, aprendendo aqui através do Evangelho de Mateus. E hoje não vai ser diferente. E hoje nós temos uma conexão muito plena, muito real aqui nesse texto. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13, capítulo 25, e nós vamos ver essa conexão alinhada com o texto de Mateus 24, do 42 ao 44. Naquela ênfase da necessidade, e eu quero dizer assim que há uma ênfase assim muito relevante aqui, extremamente importante para nós, na necessidade em todo tempo, não é parcial, é todo tempo. E nós somos convidados, chamados pelo Senhor a respeito disso, de estarmos preparados, estarmos vigilantes. Então a conexão do texto de hoje com capítulo 24 é muito relevante para nós pensarmos a respeito. E com isso nós vamos ver essa chamada também que é constante de Jesus aqui, nesses últimos capítulos, para a vinda dele. Ele mesmo mostrando, ele mesmo falando ao seu público, aqueles que estão ouvindo, e chega até nós hoje ainda, essa esperança, essa expectativa que nós como igreja, aqueles que professam ao Senhor, que nós temos dessa convicção da volta do Senhor. E isso é real. É como eu falei domingo passado, né? Na verdade isso não é uma história, né, inventada, é uma história real. E nós vivemos dia a dia, né, nessa plena, né, e nesse pleno preparo a todo tempo para a volta de Cristo. E eu quero chamar a sua atenção rapidamente, assim, se você ainda não parou para pensar, meditar a respeito disso,
porque às vezes o nosso tempo, o nosso dia a dia nos consome. Nosso tempo às vezes é dedicado muito mais a uma outra atividade do que a parar, pensar e muitas vezes meditar em um texto bíblico, ainda mais a respeito de uma escatologia, da doutrina dos últimos dias, da volta de Cristo. Se você ainda não foi despertado para isso, pare para pensar a respeito disso. Eu não vou fazer aqui aquela ênfase, olha, o novo ano 2023, vamos agora dar ênfase nisso, vamos... Não, isso é a nossa obrigação diária. Não é só porque é um novo ano que provavelmente nós não fizemos essas promessas aqui de ontem para hoje, né? Na nossa oração lá. Provavelmente a minha oração foi uma oração de gratidão a Deus por mais um ano que passou, de gratidão a Deus por um novo ano que se inicia agora, e que a gente possa ser despertados realmente para a boa obra, para o trabalho do Senhor. Nós ouvimos hoje aqui, já, né, o nosso irmão falando, e quando nós cantamos, eu sempre penso, o que o Senhor confiou a mim, e o que o Senhor confiou a você como igreja dele nessa terra. Pense nisso, pense a respeito disso, passe a pensar nisso. O Senhor me confiou algo, e eu sou um instrumento dele nessa terra, e eu sei que ele vai voltar. Então, enquanto isso, eu devo estar preparado, eu devo buscar constantemente essa preparação. Eu não posso atribuir isso a terceiros, e eu não vou, de hipótese alguma, conseguir fazer com que o meu filho ou minha família absorvam aquilo que eu tenho que fazer. Não tem jeito. A salvação, ela é individual, ela é exclusiva de cada um de nós. E para isso, nós precisamos entender que devemos trazer para nós, a todo tempo, esse preparo. E aí o tema da nossa mensagem de hoje é extremamente relevante para os nossos dias e para o momento da igreja em pleno século XXI. Seja prudente, até o fim, o Senhor virá. Aqui está um pouco diferente, né? Mas nós fizemos a correção, né, Vitor? Eu não recebi nenhuma revelação, né, Luiz, do Espírito Santo para mudar, não. Né? O tema é esse. Seja prudente, até o fim, o Senhor virá, o Senhor virá. E aí nós vamos ver no texto hoje, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós já cantamos aqui, que levou sobre si os nossos pecados, que levou sobre si todas as nossas angústias, dores, né? Não que nós vamos estar livres delas, mas aquele peso que estava sobre nós, Ele levou. E aí nós temos agora a promessa que Ele voltará. E com isso nós devemos estar sempre atentos. Como nós já vimos essa conexão no capítulo 24, do 42 ao 44. A qual Ele diz, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Mas Ele voltará. Estais apercebidos, porque Ele voltará. Quanto menos imaginais, quanto menos pensais. Isso nos faz um convite a esse preparo. E aqui nós vamos ver nessa noite também. Jesus usando uma parábola, usando novamente aquela ideia da comparação. E aí no versículo 1, eu quero que você acompanhe comigo a leitura. No versículo 1, diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas
as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis dia nem a hora. Amém? Nosso irmão já orou para que Deus trate aos nossos corações nessa noite, e nós vamos diretamente para a exposição do texto. Texto simples de entendimento, nós já sabemos o que é uma parábola, e Jesus agora aqui, após o relato de dois servos mau e bom, com aquela ideia também, não sabeis o tempo, e um dos servos mau, ao pensar que o Senhor demorava, ele foi advertido por uma situação interessante, né? Virá o Senhor daquele servo em dia em que eu não espero e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus continua agora, no capítulo 25, fazendo essa comparação, essa parábola, agora com 10 virgens. E aí, no início, é interessante nós olharmos que ele fala: então o reino dos céus é semelhante, algumas versões vai dizer, comparado a 10 virgens, que saíram ao encontrar-se com o noivo. Se nós olharmos primeiramente aqui, e fizermos uma análise profunda aqui, há um objetivo só aqui. Primeiramente, Jesus mostra que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. Há um único objetivo aqui, das 10. Mas é interessante que Jesus continua, e agora abre uns detalhes relacionados a essas 10 virgens, que estão indo ao encontro de um noivo. Alguns comentaristas vão relacionar essas 10 virgens não com 10 mulheres que queriam casar-se com o noivo, mas ele faz essa analogia com um casamento. Até se nós fôssemos pensar na cultura judaica, de quanto tempo durava um casamento, cerca de uma semana, 7 dias direto ali, de festa. Então há um relato aqui dizendo que essas noivas, essas virgens, ao encontrar-se com o noivo, poderia ser relacionado com pessoas de honra, ou na nossa linguagem cultural hoje, como damas de honra, para celebrar aquela festa, para participarem daquele momento das bodas. Só que aqui Jesus ele usa essa ilustração relacionada com o reino dos céus para mostrar aos seus ouvintes duas categorias de pessoas, a qual nós hoje em dia nós percebemos, e até no nosso meio cristão. E há duas categorias de pessoas aqui. Uma ele vai falar a partir do versículo 2: 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. Algumas versões vão dizer 5 dentre elas eram insensatas, e 5 dentre elas eram prudentes. E quando nós olhamos essa questão realmente da palavra prudente, aquela ideia do sábio, aquela ideia da pessoa inteligente, aquela ideia da pessoa que ela antecede os acontecimentos ao qual ela vai ter um interesse. E qual era o interesse aqui dessas 5 prudentes? Era se encontrar com o noivo. Qual era o interesse das 5 nécias? Era se encontrarem com o noivo, participarem ali daquele banquete. Então há um único propósito aqui para ambas: encontrar-se com o noivo. Ambas tinham suas lâmpadas, mas Jesus faz uma menção aqui realmente agora nessas duas categorias de pessoas. Uma pessoa insensata, ela desculpa até o termo assim que a gente usa no nosso dia também, ela é uma pessoa extremamente irresponsável. Ela não está atenta nos acontecimentos. Ela conduz uma situação de qualquer jeito.
mas ela quer o mesmo objetivo que as outras. E isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para os ouvintes aqui, através dessa parábola. O próprio mestre está dizendo, olha, 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. 5, ambas estavam com as lâmpadas, mas um detalhe fez a diferença. E aí ele relata a respeito das prudentes, que as prudentes, com as suas lâmpadas, levaram a reserva do azeite, para que a lâmpada não se apagasse. Mas as insensatas, não. E aí, Jesus começa a falar da parábola, e aí há um relato que ele coloca dizendo, e tardando o noivo, me parece que é uma conexão novamente com o capítulo 24, a história do servo mau e do servo bom. O servo bom, prudente, fiel, cuidou das coisas que o Senhor confiou a ele. E o servo mau, o relaxo ali, meu Senhor demora a chegar. Parece que é uma conexão. E aí aqui nós vemos as insensatas não levaram azeite reserva. A Bíblia não diz quantos quilômetros elas andaram através dessa parábola. Jesus não fala a respeito disso. Olha, essa parábola relaciona tantos quilômetros. Mas podemos pensar a respeito de uma jornada, de uma caminhada. E aí as prudentes, além de levarem as lâmpadas, elas levaram o azeite reserva. O texto não diz também por que elas levaram o azeite reserva, mas nós vemos a partir do versículo 9, aquela conversa entre as 5 nécias e as 5 prudentes, a respeito de uma situação que é interessante nós olharmos. Muito interessante. O noivo tardou a vir, e elas adormeceram. Todas adormeceram. Há tudo em comum aqui. As 10 lâmpadas em comum, o mesmo propósito de encontrar-se com o noivo em comum. As 10, o noivo tardou, o cenário para as 10 era mesmo, adormeceram. E eis que ouviram uma voz, eis que o noivo vem. E acordaram, despertaram. Só que aí nesse despertar, há um assunto bem interessante para tratarmos aqui. A respeito realmente de estarmos preparados. A respeito de estar preparado. As nécias, as insensatas, se depararam com uma situação já diferente. E se dirigiram às prudentes, dizendo, dá-nos do azeite de vocês, porque irá apagar as nossas lâmpadas. E Jesus está mostrando aqui agora, para os seus ouvintes, para os seus leitores, a diferença nessas duas categorias de pessoas. Na prudência, na inteligência, na sabedoria, de lidar com uma situação que vai trazer realmente um benefício calculado, vou dizer dessa forma. Quando você se propôs a vir para o culto hoje, você se preparou. Você fez todo o seu ritual, digamos ali, né, do seu banho, da sua roupa, escolheu sua roupa, então você se preparou. Talvez a gente não pensou assim, eu me preparei, mas e após o culto? Nós nos preparamos para o momento, para aquela situação do agora, talvez com o mesmo objetivo de todos nós, mas não enxergamos além. E o prudente, ele se enxerga além. E eu quero deixar claro isso. Provavelmente o Senhor trata com os nossos corações nessa noite, a respeito da prudência, a respeito realmente de, seja prudente até o fim, o Senhor virá, de olharmos além, e não só no momento. É como eu mencionei, se você fizer uma breve análise aqui, o objetivo comum das 10 era o mesmo, Jesus apresentou o objetivo, estar com o noivo. As 10 lâmpadas, semelhante para todas.
A jornada, semelhante. O dormir, semelhante. O ouvir, semelhante. Semelhante. E aí há a diferença. A diferença está relacionada na prudência. As prudentes, Jesus apresenta que elas olharam além. Elas viram além. E aí elas dão uma resposta. Parece aqui, aparentemente, que é um pouco áspero a resposta delas para as nécias. É como nós pensarmos assim. Permita-me fazer essa analogia agora. Você tem a convicção da sua salvação. Não vou dizer amém, né? Você tem a convicção da sua salvação. E outros lá fora? Tem a convicção? Se alguém chegar para você e falar assim, me empresta um pouco da sua salvação, o que você vai dizer para essa pessoa? É o que está acontecendo aqui. Nos dá do azeite de vocês, porque a nossa lâmpada irá se apagar e não conseguiremos entrar para as bodas. E qual é a resposta das prudentes? Qual seria a sua resposta para uma situação de evangelização, de pregação do evangelho? Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É o que eu tenho para te oferecer. Caso contrário, vai ser tarde demais. Não há uma segunda chance. Não há. E nós temos que parar com aquele floreamento, muitas vezes, de não falar a respeito do céu e do inferno, da salvação e do juízo. Nós temos que realmente, de certa forma, tratarmos isso em nós, de como lidar através da prudência com isso na nossa vida cristã diária. Como falar às pessoas. E aqui não tem como a gente analisar e falar assim, não, essas prudentes elas foram bem ásperas, né? Falou assim, volta lá, vai comprar. Não tem como. É claro o texto. E aí as prudentes orientam elas a fazerem isso. E aí no versículo 10, Mateus relata assim, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Mais tarde, chegaram as insensatas. Bateram na porta. Aqui o texto mostra, há uma insistência, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. E aí Jesus volta na conexão do capítulo 24. Vigiais, pois porque não sabeis dia nem a hora. A necessidade aqui central, a mensagem central do texto, aqui dessa parábola, ela com certeza está relacionada com essa questão que nós já falamos domingo passado. De estarmos preparados. E essa é uma primeira verdade que eu quero destacar no texto aqui. Todos nós passamos por momentos que devemos ser prudentes, para que desfrutemos desse encontro com o noivo. Para isso, essa primeira verdade, ela nos trata que todos professam do Senhor. Todos. Aí eu estou falando agora para crentes. Todos professam do Senhor. E nós, com certeza, desfrutaremos desse grande encontro. Essas 10 foram para um único objetivo, encontrar-se com o noivo. E a igreja? O que a igreja mais almeja hoje? Qual que é o maior desejo do nosso coração? Pense a respeito disso. Nesses poucos segundos. O que você mais almeja? Preste atenção. Como igreja do Senhor.
O que você mais almeja? E a primeira verdade que nós vemos aqui, Jesus falando, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que foram ao encontro do seu noivo. Todos que professam o Senhor encontrarão com Ele. Essa é a primeira grande verdade aqui. E a segunda grande verdade aqui, nós olhamos e chamamos a atenção novamente para aquela questão do estar preparado. Como é que eu enxergo hoje estar preparado como servo do Senhor? Poderíamos usar aqui N textos, poderíamos usar aqui N categorias, podemos usar aqui N qualificações até nossa. Eu devo estar preparado, né? Ou que eu esteja preparado para a vida do Senhor, eu devo orar mais, eu devo ler mais a Bíblia, eu devo evangelizar mais, eu devo trabalhar mais na obra do Senhor. Isso é estar preparado para a vinda do Senhor? Provavelmente é uma das categorias ali. Mas o que o texto nos mostra aqui está relacionado com a prudência e a insensatez. Estar preparado é ser prudente. E não nécio. E não insensato. Se você quiser depois fazer esse exercício, faça. Aproveitando que é um novo ano, 2023, faça uma análise de 2022. Escreva lá, mês a mês. Provavelmente você não vai lembrar, e nem eu vou lembrar, de alguns acontecimentos relacionados com estar preparado para a vinda do Senhor. Porque nós não fazemos esse exercício. E aí aqui nós temos duas situações, duas categorias de pessoas. Prudentes e insensatos, em qual delas nós estamos? E nós vamos ver a segunda verdade, que é: esteja preparado, seja prudente e não insensato. Nós vemos aqui, o texto é bem claro, a compreensão é bem simples, bem simples. Uma parábola muitas vezes ela exige de nós um estudo a fundo, mas nós vemos aqui bem simples, bem simples. E aí eu encerro aqui com a terceira e última verdade, praticamente com os últimos versículos, 10, 11 e 12. Naquela ideia de que não haverá segunda chance. Porque o ato de regresso de Cristo, ele é real. Não haverá segunda chance. E isso serve para nós a respeito do quê? A respeito da nossa prudência em olhar para as vidas lá fora. Aqui, nós vimos já o relato de Jesus falando e mostrando que as 5 nécias, as 5 insensatas viram para as prudentes e falam: nos dê azeite. Permita abrir um parênteses agora. Há pessoas que podem virar para nós, não explicitamente falando: eu preciso saber, ouvir da sua boca a respeito da salvação, mas você não me fala. Estou usando não é uma parábola, tá? E aí nós nos importamos com isso. E Jesus está mostrando: não haverá segunda chance. Havia uma alternativa aqui. As prudentes falaram: vai lá e compra. O texto não diz: vai lá e compra que vai dar tempo. O texto diz: vai lá e compra. E elas saem, mas quando voltam, já é tarde demais. O que nós estamos fazendo? Qual que é o nosso interesse em sermos cristãos? Nós somos prudentes ou somos insensatos com as coisas do Senhor? Isso é para todos nós. Isso é um alerta para todos nós. Se nós olhamos essa última verdade aqui,
nos relatando, dizendo: não haverá segunda chance. Elas bateram lá na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O Senhor respondeu: não vos conheço. O que nós temos feito? Temos estado preparados? Temos entendido que haverá o retorno do Senhor? Como nós estamos? E aí, por último, eu quero destacar aqui numa questão conclusiva e repetir de novo o que eu falei semana passada. O versículo 13 aqui, ele repete essa conexão anterior. E eu falei semana passada que o vigiai é um ato ativo e não passivo da vida do crente. Nós temos que estar em constante atividade na questão da volta de Cristo. A nossa ênfase nos últimos domingos tem sido esse. E a nossa ênfase será essa, nos próximos domingos ainda, para sermos despertados. Provavelmente na sua caminhada cristã, você ouviu muito pouco falar a respeito da volta de Cristo. E provavelmente não fomos confrontados se nós somos prudentes ou somos insensatos. Olhando para essa parábola, e no equilíbrio, numa balança, provavelmente a insensatez nossa, ela está ganhando. Ela esteja ganhando. Nós participamos de todas as coisas em comum, desfrutamos das coisas em comum até com as pessoas lá fora, trazemos aquele símbolo do cristianismo, mas não vivemos esse símbolo. Então 2023, sejamos mais uma vez despertados a olharmos para textos como esse e vemos os objetivos, né? Encontrar-se com o noivo pode ser tarde a volta, né? O noivo chegou, mas a essência principal é estarmos preparados. Essa é a maior necessidade a qual nós devemos nos engajarmos, nos encorajarmos de começar a trabalhar na nossa vida cristã. Olharmos para as situações da vida de uma maneira diferente. Olharmos para a nossa situação, muitas vezes, do nosso coração de uma maneira diferente. E entendermos que o Senhor virá. Ele vai me buscar. E eu não posso ser como as 5 insensatas. Desfruto de tudo, tudo em comum, mas o detalhe principal eu deixar para trás. Qual é esse detalhe principal que eu quero destacar nessa noite? Convidando você e a mim. Trabalhe. Trabalhe. Deus não precisa de nós. Ele precisa que eu e você nos coloquemos à disposição dele para o trabalho. E essa situação, esse convite aqui, para nós olharmos para a situação, é para os salvos. Você e eu somos salvos no Senhor. E o Espírito Santo de Deus trata os nossos corações nessa noite para que sejamos prudentes, porque nós vamos desfrutar desse momento. Comparativamente aqui, né, nessa comparação, de sermos as 5 prudentes, de entrarmos nas bodas, permita falar dessa forma, dessa expressão, entrarmos nas bodas do Cordeiro, para esse grande dia. E aí nós podemos concluir que Jesus mostra aos seus ouvintes aqui, bem simples,
que o reino de Deus realmente é comparado a 10 virgens, ao qual dessas 10, 5 prudentes desfrutarão desse reino. Esse é o convite para nós nessa noite. E aí, nessas 3 verdades bem relevantes a respeito de seja prudente até o fim, que o Senhor virá, todos que professam ao Senhor encontrarão com Ele na sua segunda vinda. Todos. Seja preparado, seja prudente, não insensato. E por último, não haverá segunda chance. Quando eu olho para essa segunda chance, o meu coração, a minha mente remete àqueles que estão sem Cristo. Sem Cristo. Porque o ato do regresso de Cristo exige vigilância o tempo todo. Faça dessas verdades questões práticas para a sua vida. Olhe realmente, reflita. Sabe aquela ideia, aquele conceito? Muitos professam a Cristo, mas todos encontrarão o Senhor na sua vinda? Nós muitas vezes analisamos, fazemos uma análise de situações ou de igrejas em que a gente usa o termo assim, puxa, mas parece que aquela pessoa ela não é convertida, aquela pessoa não é assim. Eles desfrutam da mesma situação que nós. Mas com essa parábola a gente pode pensar um pouco. O quanto todos são prudentes. O quanto realmente todos almejam, desejam a segunda vinda. E eu e você? Eu chamo a sua atenção novamente para esse ano de 2023. Pense mais a respeito da prudência. Exija mais de você. Façamos essa exigência para nós mesmos. Preciso ser mais prudente nas coisas do Senhor. Porque nas nossas coisas lá fora, muitas vezes nós somos tão prudentes que nos surpreendemos às vezes. Mas passe a olhar com prudência para o trabalho ao Senhor, para a sua dedicação da sua vida ao Senhor. Faça esse exercício. Eu tenho certeza, plena convicção, que muita coisa na sua vida vai mudar. A sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de lidar até com a sua própria vida, com o seu próprio coração. Faça esse exercício. No ano 2023, 24, 25 e assim sucessivamente. Não é só por hoje, não é só por o que nós estamos ouvindo hoje. Faça esse exercício em relação a isso. E a última pergunta que eu faço, que eu repeti semana passada é: estamos preparados para a vinda do Senhor? Já pensou nisso? Estamos realmente preparados? Temos assim a visão, a certeza de como isso será? Temos esse entendimento? Nós ouvimos falar que o Senhor virá quando a trombeta soar, o Senhor virá em glória, os mortos que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos. Dá para imaginar isso? Estamos preparados para isso? Somos prudentes ou somos insensatos? Quais das 10 virgens nós somos? Das 10 damas de honra, né? Ali, nós somos. Deus nos abençoe. Deus nos ajude a estarmos sempre vigilantes e a desempenharmos a nossa
principal necessidade de estarmos preparados para a vinda do Senhor, sendo prudentes. Seja prudente. Seja prudente até o fim. Não negocie isso. Até o fim serei prudente. O Senhor virá. Amém? Vamos orar. Feche os olhos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade que concede a nós nessa noite. Estamos reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, e podemos expressar que somos a Tua igreja, somos os Teus escolhidos, para anunciar o Teu Evangelho. E damos a Ti, Senhor, toda honra e toda glória e gratidão, ó Pai, por tratar os nossos corações a respeito da prudência, a respeito dessa inteligência que temos, ó Pai, de sermos prudentes, sábios, diante da Tua vinda, diante do dia a dia, Senhor, que nós possamos refletir sempre a Tua glória. Nos ajuda a respeito disso, Senhor, confrontando os nossos corações, tratando o Senhor a cada dia e curando-nos, Senhor, da nossa insensatez. Permita-nos, Senhor, a cada dia clamarmos a Ti, ó Deus, para que sejamos cada vez mais prudentes e não insensatos, porque temos a convicção da Tua vinda, temos a convicção da Tua salvação, temos a convicção, Senhor, que Tu nos confiou, Pai, esta obra a qual nós temos o privilégio, Senhor, de apresentar ao mundo, que é a pregação do Teu Evangelho, que é o testemunho vivo, Senhor. Por isso o Senhor nos ajuda a cada dia. E Te agradecemos, ó Pai, por tudo que foi apresentado nessa noite, exposto. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, por nos conduzir, Senhor, através do texto bíblico, nos conduzir através dessas verdades, Senhor, que todos nós desfrutamos desse momento, todos nós confessamos a Ti como Senhor e vamos desfrutar da Tua segunda vida, e que devemos estar preparados, Senhor, vigilantes, sermos prudentes e não insensatos, e que não haverá uma segunda chance, porque nós entraremos contigo na glória. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos e Te agradecemos como igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe, nos conduza cada vez mais na graça e no conhecimento dEle.